Vamos pra esse aqui, ó. A Primeira Guerra Mundial foi perturbadora. Já mudamos de assunto. Mas bora lá, cara. Sim, eu sei pouco sobre a Primeira Guerra. Então vamos ver aqui. Esse vídeo possui descrições que podem resultar chocantes, perturbadoras e asquerosas para alguns públicos. Ó, então. O aviso já tá na tela, então bora lá. Esse livro não pretende ser uma acusação nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é nenhuma aventura para aqueles que se deparam cara a cara com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foi destruída pela guerra. Lá, né? Tô com medo, cara. Em 1930, em um mundo assolado pela Grande Depressão, um filme chocou a plateia. Nada de Novo no Front, dirigido por Lewis Milestone, Nunca vi esse mostrou uma filme. coisa Alguém que viu? até Nunca vi, então, não. a vida real de um soldado na guerra. Diferente das É obras antigo, até eu então não sou muito fã de filme antigo, não. Assisti poucos antigos, mas eu acho foda o filme antigo. Acho muito melhor que hoje em dia, né? Hoje em dia tá uma porcaria a indústria de filmes. lançadas, esse filme não mostrava heróis, comandantes poderosos ou discursos patrióticos, mas sim homens comuns, com sonhos e esperanças destruídos pela guerra. O impacto do filme foi imediato. Pela primeira vez, as pessoas não discutiam estratégias e nomes, mas sim o que se passava na mente de um soldado, seus medos, pensamentos, conflitos pessoais e como enfrentavam aquele inferno. Isso na época fez Tá muitos pesado, pensarem, pesado. mas outros se incomodarem, com o filme chegando a ser proibido na Alemanha, O não por espalhar cacete, pode. mentiras, mas Eu vou por mostrar falar a também. verdade. A história desse filme vinha de um livro de mesmo nome de Erich Maria Remarque, um escritor alemão que lutou na guerra e havia presenciado os horrores do conflito. Ele lutou, viu seus amigos morrerem, ouviu gritos, choros, orações, súplicas e como muitas vidas foram destruídas após tudo isso. O impacto dessa história até hoje possui ecos, principalmente quando olhamos um pouco para os conflitos do século XX. Na maioria das Caralho, vezes mano. ficamos sabendo sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas pouco se fala sobre o primeiro conflito global da história, onde estima-se que entre 15 a 20 milhões de seres humanos perderam suas vidas. 20 milhões? Estima-se que entre 15 a 20 milhões de seres humanos. Puta que pariu, velho. Caraca, foi uma desgraça, mano. Foi uma desgraça, viado. Você tá doido. Imagina pra reproduzir isso tudo. Será que já reproduziram tudo isso? Sendo 10 milhões soldados. Mas muito 10 além de milhões de números em soldados. campo de batalha, existiam homens, pais, filhos, irmãos, maridos e jovens cheios de sonhos e planos para o futuro. Mal sabe que o futuro não foi muito longe, né? Em 1914, o mundo vivia no que hoje chamamos de Belle Époque, uma época marcada Époque. por inovações, cultura, Tô achando artes, que esse cara fez ciência, vídeo de époque. IA. Em Pra falar 1914, assim é foda. o mundo vivia no que hoje chamamos de Belle Époque, uma época marcada por inovações, cultura, artes, ciência e principalmente paz, ainda que ilusória. Psi. No campo, homens trabalhavam pelo seu sustento, onde cuidavam de rebanhos e plantavam para viver. Trabalhos hoje raros, como ferreiros e artesãos, eram o sustento de muitas pessoas, e não era estranho ver famílias numerosas de mais de 10 filhos. Nas cidades, a revolução industrial estava a todo vapor. Homens operavam máquinas em jornadas exaustivas, mas sabiam que teriam o sustento de suas esposas e filhos. O trabalho duro era o que dignificava um verdadeiro pai de família. Coisa que não existe muito hoje em dia, né? O pessoal não quer mais trabalhar assim. Eu trabalho há muito tempo da minha vida. Então eu tenho mérito pra falar isso. Mas tem pessoal aí que nunca sequer pegou num peso na vida. Isso é uma crítica. Mas homens das Direta. ciências, como professores, cientistas, pensadores e médicos, cada vez mais ganhavam espaço numa sociedade que, pouco a pouco, deixava de ser rudimentar e se tornava mais confiante no progresso humano. Adolescentes e jovens adultos que nunca haviam conhecido o som de uma arma tinham uma grande expectativa pelo futuro. Um futuro onde o sonho não era ter fama ou muito dinheiro, mas ter estabilidade, uma esposa, filhos e viver o resto de suas vidas em paz. Sim,
Haviam desigualdades e problemas como toda época e sociedade tem, mas naquele momento, as pessoas pareciam mais confiantes no futuro e nas suas vidas. As coisas não eram mais fáceis, mas era uma época bem mais previsível, onde os homens viviam relativamente tranquilos. Mas o mesmo não podia ser dito de seus líderes. Na época, a Europa era dominada por impérios poderosos que nas últimas décadas haviam destinado todos os seus esforços para criar armas que um dia poderiam precisar. Países como Alemanha, Reino Unido, França e Rússia viviam em cordialidade, mas sabiam que a qualquer momento essa paz poderia ser destruída. E foi totalmente destruída. Foi acabada. Apenas impérios com rivalidades silenciosas, muitos deles também estavam rachando por dentro. Era a época dos nacionalismos, povos que não queriam mais viver sob impérios distantes, vozes que exigiam independência e fronteiras que existiam em mapas, mas não no coração das pessoas. E bastou um único ato para transformar essa tensão em guerra. Cara, o maluco botou uma... Isso aqui foi uma transição muito boa, hein, cara. Transição foda. Botou o barulho do A12 pra ir pro que interessa. Em junho de 1914, em uma rua comum de Sarajevo, um jovem nacionalista 14, eu acertei. Foi 14. bósnio puxou o gatilho contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Um ato que tinha motivações políticas, mas acendeu um fósforo que, aos poucos, foi se transformando no incêndio. Nações iniciaram brigas entre si, monarcas declaravam seus ódios, ainda que fossem primos, e o mundo se preparava para aquela que seria a maior carnificina até então vista. Carnificina, traumas, estresse, como é que posso? Perdas, tudo e mais um pouco. Propagandas e discursos políticos prometiam honra e glória em nome de seus impérios, prometendo que os homens retornariam às suas famílias antes do Natal. Jovens encantados pelas marchas e expectativas pela vitória, se alistaram rapidamente, enquanto pais de famílias que viam a luta como um compromisso moral e patriótico foram os primeiros a se apresentar, já que acreditavam que tudo aquilo passaria rápido e muito em breve estariam juntos de suas esposas e filhos. Mas o que nenhum deles esperava é que dentro de poucos dias conheceriam um sofrimento que nenhuma geração anterior havia sobrevivido para contar. É muito triste, pô, é muito triste. Essa história é muito triste, cara. Após semanas de treinamentos intensos que, apesar de exaustivos, não eram nem a sombra do que estavam por vir, milhões de homens foram enviados aos campos de batalha. Os primeiros dias nas trincheiras foram marcados primeiro por trabalho, escavações, implantação de armadilhas e espera por ordens superiores. Apesar de dormirem pouco, comerem mal e estarem em constante contato com ratos e excrementos, mas também o que a palavra que mais a pessoa aprende aqui nesse campo de batalha é foda, cara. Assim, eu sempre quis aprender, né? Tipo, a plantar armadilha, manusear um fuzil. Mas não é pra causar uma terceira guerra, não. É só pra aprender mesmo, né? Vai que um dia eu precise. definia aquele momento era uma só: monotonia. Com o passar dos primeiros Eu vi muito isso na série do Justiceiro, da Netflix. O Frank Castle, né? Sabia plantar armadilha, sabia manusear um fuzil, matava tudo lá. É foda, cara, é foda. dias, as roupas começavam a apodrecer nos corpos, os pés nunca secavam e pequenas infecções se espalhavam. Alguns homens aproveitavam para conversar, escrever cartas para suas esposas e namoradas, ou simplesmente contar as estrelas quando a noite caía. Mas nada de ordens de ataque ou defesa. Apesar do ambiente em É contar as... que a noite caía para suas esposas e namoradas, ou simplesmente contar as estrelas quando a noite caía. Porra, contar as estrelas, uma vez minha mãe falou, né, que se contar as estrelas, ia nascer verruga do braço da pessoa, no corpo da pessoa. Eu, pra não arriscar, nunca contei estrelas, né? Mas talvez um dia eu faça o teste. Mas nada de ordens de ataque ou defesa. Apesar do ambiente incômodo que já gerava grande estresse, Aí eu fico todo leproso, que nem a capa do álbum do Def. por um momento muitos chegaram a pensar que aquela fase de treinamento tinha sido a pior parte de tudo. Mas durante a maior calmaria, com o silêncio das tropas, que um apito foi ouvido.
Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser O com o Honeycomb. apito que Quer ver as que etapas? Use a tocou visão foi essa Kanban. merda aqui. Precisa Pegar meu almoço. Aí De eu um vou momento a comendo e outro, vou assistindo. o cenário calmo se transformou. O que veio não foi uma batalha organizada como em conflitos anteriores, Caralho, tá quente pra caralho. mas o colapso total da lógica. Homens corriam sem saber para onde, explosões eram ouvidas por todo canto, o som de balas cobria todo o ambiente, e superiores gritavam ordens com todas as suas forças, mesmo que não fossem ouvidas. A fumaça tornava o ar irrespirável. A lama grudava nas pernas, como se tentasse puxá-los para dentro da terra. Corpos surgiam e desapareciam em segundos, e alguns gritavam por socorro, já outros simplesmente desapareciam. Não havia tempo para heroísmo, não havia tempo para pensar. Desaparecia, era. Desaparecia um lado, desaparecia outro. Eu não tô falando de pessoas, eu tô falando da parte delas. Se forem explodidas por uma granada, tem uma música que eu acho muito foda dela, do Metallica, que é o One, do álbum And Justice for All. Ela conta a história de um soldado que serviu à guerra, só que ele meio que foi atacado e jogaram a granada pra ele. Partes desse cara foram embora, velho. É uma música bem triste, cara, uma música bem triste. A ordem era avançar ou morrer ali mesmo. Quando a balbúrdia cessava, os homens retornavam às suas trincheiras Porra. e ali paravam para analisar tudo o que havia acontecido. Era aí que muitos percebiam que estavam sem os seus braços, uma de suas pernas, dedos, ou simplesmente ouviam apenas um zumbido estranho. Puta que pariu, quero meu teclado. As semanas seguintes alternaram entre sons de tiros e gritos e calmaria, que, embora fosse um tipo de conforto, podia ser interrompida a qualquer momento. Homens que dias antes viviam suas vidas comuns ao lado de suas famílias e projetavam um futuro, agora estavam num mundo onde o caos e o medo governavam. Dos superiores vinham ordens de informações. Algumas diziam que batalhões inteiros tinham sido dizimados, outras avisavam sobre reforços e mantimentos, mas que com o passar dos dias viravam apenas promessas. Em alguns dias, antes mesmo dos tiros, uma névoa estranha começava a se espalhar lentamente pelo terreno. Não fazia barulho nem explodia, apenas avançava. Mas quando os homens percebiam o que estava acontecendo, já era tarde. De repente, a pele, os olhos e os pulmões queimavam sem motivo aparente. Soldados caíam no chão tentando respirar desesperadamente, tossiam até vomitar, sentindo como se algo tivesse explodido dentro deles, enquanto os pulmões pareciam queimar a cada tentativa de respirar. Alguns ficavam cegos na hora, e muitos agonizavam por horas lutando para respirar, até finalmente sucumbir. Após saberem disso, comandos ordenavam distribuições de máscaras, mas nem sempre chegavam a tempo, e em questão de horas ou minutos, era o fim para alguns. Um novo inimigo agora tirava um direito básico do homem de respirar, e o nome desse inimigo, gás mostarda. As mostarda. Dentro de alguns meses, as trincheiras eram os novos lares desses homens, se é que isso pode ser chamado de lar, já que além de um ambiente horrível e a sensação de morte, outro direito que era tirado era de comer e beber. Muitas trincheiras ficavam semanas sem contato com superiores e mantimentos, e com o passar do tempo, isso começou a gerar fome e sede. Por serem muitos homens, muitas vezes os alimentos eram racionados, e em muitas ocasiões, homens ficavam dias sem comer ou beber. A única trégua nessa situação era quando a chuva caía. A água matava por um momento a sede dos homens que abriam a boca para receber um pingo de água nas suas línguas, mas nem mesmo esse pequeno sinal de esperança significava que algo iria melhorar. Muito pelo contrário. As chuvas encharcavam as trincheiras, deixando o ambiente lamacento e muitas vezes cheio, chegando a ponto de alguns ficarem com água até o pescoço, já que se levantassem ou saíssem do buraco onde estavam, era a morte na certa. Além disso, a pouca comida que tinha estragava, e o ferimento de muitos era infeccionado, gerando mortes em pouco tempo. Quando a morte é infeccionada, né? Ou você toma remédios ou analgésicos para melhorar, ou você amputa o lugar que foi infeccionado. Aí se for infecção interna ou algo do tipo, aí não tem jeito. Ou tomando remédio ou
aceitando o destino mesmo, que é a morte. E mais homens morriam ou desapareciam. Após esse momento, aqueles que já estavam fracos, com fome, doentes e totalmente traumatizados, só podiam fazer uma coisa diante dessa situação extrema: rir. A guerra em pouco tempo havia consumido muitos homens, tirando suas forças, seu sono e sua capacidade de pensar, mas agora, aos poucos, tirava-lhes a sanidade. Esse efeito, conhecido como Shell Shock, surgiu em muitos soldados traumatizados durante e após a Grande Guerra. Em muitos casos, eles desenvolviam o que hoje chamamos de TEPT, mas naquele momento, uma reação comum e assustadora era a risada. O caso mais famoso talvez seja essa fotografia tirada em algum momento da guerra. Nela, um soldado olha diretamente para a câmera enquanto sorri de maneira desconcertante e assustadora. O ano, o contexto da foto e a identidade do soldado é desconhecida, mas tudo leva a crer que seja um homem atingido pelo Shell Shock. Precisa aprender Excel rápido? Eu vou te ensinar os principais temas mais cobrados em processo seletivo. Estou falando de função C, função PROC V. Tomar no cu, coisa do caralho. Enquanto homens sofriam na linha de frente, pessoas comuns viviam suas vidas numa certa distância. No campo, homens trabalhavam na terra e cuidavam do gado. Mulheres teciam roupas e coberturas para o inverno, enquanto crianças brincavam como se vivessem em um mundo paralelo. Apesar dessas famílias viverem sob certa tensão devido ao conflito e ter problemas de racionamento de comida e produtos, o pensamento era de que a Grande Guerra ficaria apenas nas trincheiras. Até então, pessoas do campo acreditavam que as guerras eram coisas relativamente distantes de seu mundo, e na Bélgica, a coisa não era diferente. Nas cidades, a realidade era diferente, mas não menos frágil. Pessoas tentavam sobreviver com o que tinham, faziam planos, ajustavam rotinas e acreditavam que, apesar de tudo, suas casas ainda estavam fora do alcance de balas. Mas esse sentimento de relativa paz e despreocupação acabaria rapidamente. Nos primeiros dias da guerra, a Bélgica foi ocupada pelas tropas alemãs que, apesar de neutra, seu território era uma ponte para a conquista da França, inimiga da Alemanha. Essa invasão foi... Pô, velho, acabei de lembrar aqui que eu falei melhorar para tomar analgésico da infecção, não é para reduzir, porque melhora não melhora, mas reduz. Foi isso que eu quis dizer, se eu falei melhor aí, eu nem me lembro mais. fortemente rejeitada e criticada no mundo inteiro, mas quem viveu aquele momento indignou-se mais ainda. Em poucos dias de ocupação, muitos belgas repudiaram publicamente a ocupação de seu país por uma nação estrangeira, o que gerou ódio entre o povo daquele país. E a pior parte, os alemães estavam perfeitamente conscientes disso. Em pouco tempo, surgiram boatos de que soldados da Bélgica estariam guardando armamento britânico, escondendo possíveis espiões ou conspirando secretamente contra a ocupação. Isso, no meio da invasão germânica, foi a gota d'água, e os oficiais alemães precisavam agir. Inicialmente, homens acusados de espionagem e traição foram executados em praça pública, aumentando ainda mais o ódio da população. Por isso, os alemães entenderam que focar apenas em supostos colaboradores não era suficiente, mas sim tocar no coração da resistência. Como é que eu vou levar o prato rapidão? E a partir daí, o inferno começaria. Casas foram incendiadas no Rapaziada que estiver chegando aí, mano, segue nós aí, cara. Na humildade, segue nós aí. interior, com homens e mulheres correndo por suas vidas, pais mortos diante de filhos, crianças tendo a infância arrancada à força e idosos que não tiveram sequer o direito de envelhecer. Padres foram mortos, freiras eram perseguidas, cidades antigas eram devastadas do mapa por uma força que nunca antes havia sido conhecida por aquelas pessoas. O medo, o desespero e a dor tornaram-se o pão de cada dia para a nação belga. Diferente de outras guerras, não era uma ocupação militar simples, era literalmente a destruição de um povo, de seu espírito, sua identidade e sua história. Era a primeira vez que os horrores chegavam nas ruas de uma nação e não se tratava de uma violência controlada, mas uma estratégia de medo. A mensagem era clara: resistir teria um preço. Esse episódio é conhecido hoje como o estupro da Bélgica. O que aconteceu no país? Meu Deus. Caralho, bicho. Eu tô sem palavras, mano.
Cê é louco. E não foi o único. Tragédias tão cruéis e destrutivas também ocorreram na Sérvia, Olha na o nome Bulgária, do bagulho. Rússia, Albânia e vários outros lugares, manchando um continente inteiro de sangue. Mas enquanto a Europa vivia um terror, algo muito mais silencioso acontecia longe dali. Desde o século anterior, o outrora poderoso Império Otomano se encontrava fraco, instável e sem os territórios que havia conquistado séculos antes, tomados pelos europeus. Enfraquecidos e humilhados, os otomanos acreditavam que aquela guerra era a última chance de retornarem ao esplendor que um dia tiveram. Mas para seus líderes, o perigo não estava lá fora, mas sim dentro de suas fronteiras. Entre os tantos povos que viviam dentro do Império, um passou a representar todas as suspeitas, todos os medos e todas as culpas: os armênios. Cristãos ortodoxos concentrados em regiões estratégicas e com um histórico de tensões com o governo, eles eram acusados de conspirar com a Rússia, inimiga direta dos turcos na guerra. O que antes era só medo, se transformou naquele momento em paranoia e ódio. Para líderes do governo, como Ismail Enver Pacha, então ministro de guerra, o Império não podia deixar aquela pedra nos seus sapatos. Algo precisava ser feito, e a solução não era punição ou deportação, mas algo muito pior. Imediatamente, centenas de intelectuais, o que é que tem de pior além de tudo isso que eu escutei aqui? Religiosos e membros da elite armênia foram presos em Constantinopla, com alguns sendo exilados e outros mortos. Seguido disso, oficiais do exército e soldados armênios foram sendo sumariamente executados, tudo visando dificultar a organização armênia para o que ainda estava por vir. Após a neutralização de lideranças, o Estado ordenou deportações em massa nas principais cidades, tudo para posteriormente atacar as vilas e igrejas do interior. Os cidadãos receberam ordens de abandonar suas casas e suas vidas com a... Já não basta a guerra, e aí tem que atacar a casa dos outros, mano. Isso é louco, pai. Absurdo, é absurdo. Justificativa de segurança interna, com mulheres e crianças abandonar suas casas e suas vidas com a justificativa de segurança interna, com mulheres, crianças e idosos sendo obrigados a marchar em direção ao deserto da Síria. Essas marchas eram acompanhadas de perto por soldados, e pela falta de comida, bebida e descanso, muitos morreram antes de chegar ao destino. Tudo era acompanhado de perto pelo exército, que tinha ordens de atirar em qualquer um que tentasse fugir ou se rebelasse. Em alguns casos, o sadismo era tanto que os soldados assassinavam qualquer um que não simpatizassem, e por vezes, mulheres eram espancadas, humilhadas ou bem pior. Ao chegar aos campos de trabalhos forçados, o inferno continuava. Homens mais fortes trabalhavam pelo sustento de tropas, mulheres eram afastadas de seus filhos e muitos renunciavam à sua fé e se convertiam ao Islã para sofrer menos. Idosos e pessoas mais frágeis eram automaticamente descartados pelas armas e torturas, e execuções públicas davam a mensagem de poder imperial. As condições de vida e trabalhos também eram totalmente degradantes, com a falta total de higiene nos pavilhões onde os prisioneiros ficavam. Não era raro doenças e epidemias ocorrerem. Aquilo tudo, muito mais do que uma simples repressão política, era a destruição de um povo. No final de tudo, o que restava para essas pessoas era chorar, rezar ou simplesmente aceitar o seu fim. O número total de mortos no que hoje conhecemos como genocídio armênio são incertos, mas muitos falam de mais de 1 milhão de mortos. Tá que pariu, velho. 1 milhão de mortos, 1 milhão e 500 mil pessoas foram mortas. Não, mas isso aqui conta junto com os 20 milhões que morreram na guerra? Conta, né? Porque faz parte da guerra. Então eu acho que sim. É 20 milhões contando com esses 1 milhão e 500. Hoje, o Estado turco nega rotundamente que isso tenha acontecido. Negar? Enquanto isso, nos campos de batalha, homens continuavam vivendo o inferno numa guerra que a cada ano parecia... A guerra não só foi nas trincheiras, foi fora também. Nos 4 anos que ela durou, muitos momentos foram de grande 4 trauma, anos de guerra. mas um confronto em especial se tornaria lembrado não por ter sido decisivo, mas por ter testado os limites da dor humana. Desde antes da guerra, a Rússia vivia um caos social e político, e o conflito mundial só agravou a situação do país. Milhões morreram em campos de batalha,
famílias perderam seus entes queridos e o país cada vez mais se afundava numa guerra que não era sua. No oeste, cada vez mais as tropas alemãs adentravam o território russo, e se isso continuasse assim, o maior país do mundo cairia perante seus inimigos. Um lugar em especial era importante para os invasores, a fortaleza de Osojek, localizada no território da atual Polônia, mas que na época estava sob o domínio russo. A fortaleza não era moderna e tinha uma estrutura quase medieval, mas se os alemães os capturassem, significaria a conquista de rotas internas e facilitaria o avanço militar. Os soldados russos deveriam proteger aquele posto com todas as suas forças e lutar até o último homem cair. Após atacar a região com bombardeios e balas, os alemães decidiram ser mais destrutivos. Em 6 de agosto de 1915, ao amanhecer, os soldados russos que protegiam a fortaleza foram atacados por um inimigo verde e perigoso, o gás cloro. Com efeitos semelhantes ao gás mostarda, os homens sentiram seus pulmões arderem, suas visões sumirem e, com o calor da garganta, até vomitavam sangue e fluidos. Os soldados não tinham equipamentos como máscaras ou cilindros de ar. Isso aqui tá me lembrando de um jogo, não sei se alguém já jogou aí, mas o nome dele é Spec Ops The Line. É um jogaço, cara. Ele é um jogo de... é um TPS, né? É um jogo de tiro em terceira pessoa, mas geralmente os jogos que você vê aí, Call of Duty, deixa eu ver outro, Battlefield, sempre termina com o herói sendo, com a pessoa, o soldado sendo o herói. Já Spec Ops não. Spec Ops te mostra a realidade dura e crua da guerra, suja também. É um jogo muito perturbador, velho. Eu aqui no meu canal, eu fiz um vídeo inteiro de mais de 1 hora falando sobre a história de Spec Ops. Contei tudo de cabo a rabo. Quem quiser ver lá, ó, Spec Ops é lá no herói que nunca existiu. Demorei pra porra pra editar esse vídeo. Eu lembro que eu não tinha fone. Eu não tinha fone na época, aí eu tive que usar o meu fone Bluetooth. Inclusive, cadê ele? Cadê o filho da puta? Esse bicho, ó. Esse bicho aqui é guerreiro. Ele é guerreiro. Eu editei o vídeo inteiro com ele. Tem umas partes que eu editei sem, mas eu editei o vídeo inteiro com ele. E depois eu fui pra academia com ele. O bicho é foda, velho. Não durava muita coisa não, mas o bicho era foda. Mas também acho que a bateria desse bicho se viciou tanto que a outra parte nem tem mais. A outra parte sumiu. Mentira, eu quebrei ela. Mas ó, recomendo ver esse vídeo, é bom pra caralho. Demorei demais, acho que eu demorei uma semana aí brincando pra editar essa porra. O que só aumentou o perigo e o despreparo naquele momento. Para improvisar, eles usaram panos molhados para abafar o efeito do gás. Não era um método eficaz, mas era o melhor que tinham. Alguns daqueles homens... Em relação ao que eu falei sobre o vídeo e tal, é porque tem uma parte que o soldado, que é o Walker, né, que vai pra missão lá em Dubai, eu já tô dando uns spoilerzinhos aqui. Ele é obrigado, mas ele tem que matar várias pessoas, ele achava que eram vários inimigos, pra passar numa fronteira. Aí o que ele resolve? Ele resolve jogar fósforo branco. Quem sabe o que é fósforo branco tá ligado que o bicho é perigoso. Eu não posso nem mostrar aqui, mas eu vou mostrar. Pera aí. Vou mostrar essa cena, que essa cena aqui, mano, me pegou de uma forma quando eu vi, cara. É uma das cenas mais perturbadoras que tem, pô. Dos videogames. É uma cena muito perturbadora. Bora viver um sonho. Vai se foder, João Gomes, caralho. Sonho de vosso caralho. Como o Oreo consegue ser tão gostoso? Sabor chocolate ou milkshake de eu não tenho cu esse Oreo, porra. Aqui. Pronto. Essa aqui é a cena que ele tem que usar essa arma aqui que dispara o fósforo branco. Certo. Prepare-se para atirar. Pô, essa tá? Dublagem de IA. Tira essa merda, velho.
An order? Yeah, it is. Fine. Vou pular um pouco, ó, ele joga a bomba. Vocês perceberam que ele joga a bomba. Ah, o projétil, joga o projétil pra cima. E aqui você controla esse fósforo branco. E você pode perceber que o jogo, ele é tão filha da puta que ele mostra o reflexo do Walker como se fosse você. Você tá na pele dele. Isso aqui deixa o jogo mais perturbador ainda, cara. Tá jogando. Vou pular um pouco aqui. Pronto. Repara que vocês vão escutar gritos. Escutaram, né? Olha aqui o que o jogo te joga na tua cara. A destruição que você causou. Ó, o pessoal todo caído, todo debilitado. Pronto, essa parte aqui eu vou traduzir pra vocês, que vocês são burros pra caralho. Porque você causou isso a si mesmo. Nós só queríamos ajudar. Oh não. Essa cena, cara. Essa cena eu vou te contar, mano. Puta, eu não lembro se eu censurei no YouTube, porque no YouTube não pode esse tipo de coisa, né? Eu não sei se eu censurei lá na edição, mas essa cena, cara, ela é pesada pra caralho. Are those civilians? Eram os civis, mano. Where'd they come from? There's no camp here. They took them from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Tocou a música aqui que intensifica mais ainda a cena, só que eu acho que ele tirou por causa dos direitos autorais. Nossa, essa aqui, mano. Nossa, mano, essa aqui tá na minha thumb. Essa aqui, acho que eu sei porque o vídeo não tá tão assistido, porque tá na thumb essa porra. Tá na thumb essa imagem bem triste. Pra ser bem sincero, é triste pra caralho. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the gate. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Aí o recruta fala que o soldado amigo dele fala que a culpa é dele. Stop right there, Lugo. O outro tenta apartar. Ele começa a ficar louco. Esse jogo é muito pesado, cara. Ele nem tem mais nas plataformas pra você comprar. Eu tive que hackear essa porra pra jogar, pra fazer o vídeo. Esse jogo é muito pesado, pô. Ele é diferente de todos os jogos de tiro que eu já joguei, mano. No final dos jogos você é o herói, nesse aqui você é o vilão. É um herói que nunca existiu, mano. Você começa a ficar doido. Já mal conseguiam ficar de pé, e outros já sabiam que não sobreviveriam àquela manhã. As tropas alemãs, convencidas de que todos os soldados haviam sido eliminados, avançaram quase tranquilamente até a fortaleza. Mas ao chegarem bem perto de entrar, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma enxurrada de homens gravemente feridos, cuspindo sangue, rostos irreconhecíveis e correndo com suas últimas forças apareceu. Aqueles homens quase mortos, com seus corpos se despedaçando ainda em vida, tinham apenas um instinto primitivo que ainda os mantinha de pé. Esse aqui foi pior do que o Spec Ops, né? Eles estavam defendendo sua pátria, mas também se vingando daqueles homens a quem tinham aprendido a odiar. Mais do que qualquer coisa, os soldados alemães recuaram, não por estratégia, mas por puro medo e terror.
Aqueles homens quase mortos e cheios de fúria correndo na sua direção era algo que desafiava toda a lógica e humanidade. Relatos dizem que alguns soldados alemães até chegaram a pisar em minas enterradas por seus próprios colegas, fugindo do desespero e medo. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Osliek, ou como os alemães passaram a chamar, o Ataque dos Mortos-Vivos. Ataque dos Mortos-Vivos, mano. Puta que pariu, cara. Se isso aqui não for brutal, mano. Se não for em 1918, macabro, a situação da Alemanha já estava mais insustentável. O bloqueio naval americano provocou a falta de suprimentos, o que gerou fome. Milhões de soldados já haviam morrido nos campos de batalha. Derrotas militares empurravam a Alemanha no fronte ocidental e greves e protestos populares varreram o país, com o Kaiser perdendo cada vez mais apoio. Em novembro, o monarca abdicou forçadamente e o novo governo republicano assumiu. Foi formado um armistício que determinava a suspensão total das hostilidades na Europa. A Grande Guerra Mundial havia terminado. A população mundial estava traumatizada. Nossa, depois de tanta desgraça, tantos traumas, tanto o transtorno, o estresse pós-traumático, depois de ter desenvolvido tanta merda, a guerra finalmente acaba, cara. Deve ser uma libertação, mano. Tá ligado? Você terminar essa aposta. Ter terminado essa bosta deve ter sido uma libertação na época. Um sentimento de reconstrução e uma única palavra definia o desejo naquele momento. Só que aí depois de um tempo, né, chegou um bigodezinho aí que eu não vou citar o nome, criou outra. Paz. Mas o mundo é cruel. Quase ao mesmo tempo que um pesadelo terminava, outro começava. Relatos de pessoas com sintomas de tosse, febre alta repentina, dores de cabeça e fadiga extrema varreram o ocidente. Na Europa, hospitais que antes abrigavam apenas feridos de guerra se encheram de pessoas doentes que agora enfrentavam um inimigo oculto, a gripe espanhola. Puta que pariu. Já não bastava a guerra, agora vem a gripe espanhola, meu Deus. Caceta, velho. O mundo que mal havia terminado de processar todo o horror e carnificina, agora temia algo que os olhos não podiam ver. Os soldados que voltavam para casa acreditando que o pior já tinha passado, agora agonizavam com falta Mal conseguiram engolir essa desgraça que aconteceu, aí vem essa porra de ar em macas de hospitais. Mulheres que haviam sido fortes e liderado famílias por anos choravam de dor, e crianças lutavam para sobreviver. O pior de tudo, o sistema de saúde de muitos países se encontrava fragilizado, e muitos lugares simplesmente não tinham condições de dar atenção ou remédios para todo mundo, o que só agravou o caos. Nessa crise mundial, 50 milhões de vidas foram perdidas. Cruel. Aqui já não tem nada a ver com a guerra não, cara. Aqui já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Pô, 50 milhões, bicho. Pô, vai tomar no cu, 50 milhões, cara. É ser destruído por sua própria mente. Se você botar na balança até agora, a guerra tirou mais de 70 milhões de pessoas daqui da vida, da Terra. De 70 milhões, mano. Milhões de soldados sobreviventes agora sofriam com sequelas graves. Tremores pelo corpo, crise de pânico, paralisias, pesadelos constantes, insônia severa e paranoia passaram a acompanhar homens que, antes de soldados, eram pais, irmãos, filhos, netos, homens que agora estavam à mercê da loucura e do medo. Hoje, a ciência conhece esses sintomas como TEPT, mas na época foram taxados duramente como covardes e fracos. Tudo isso por uma sociedade que haviam ajudado a proteger. Muitos continuaram carregando traumas pelo resto da vida, outros foram consumidos pela loucura e pelos vícios, e alguns simplesmente desistiam de tudo. Pô, de novo essa espingarda, mano. Acabou o vídeo? Ah, não acabou não. Durante e depois do período em que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial era chamada de Guerra para acabar com todas as guerras, já que a sociedade acreditava que após tudo aquilo, o ser humano de alguma forma aprenderia com seus erros e não mais se envolveria em qualquer tipo de conflito maior. De certa forma, ela terminou sim com as guerras do jeito que as pessoas conheciam, mas também revelou até que ponto a rivalidade entre os homens podia chegar, até que ponto a carnificina podia consumir um povo inteiro, e como a maioria das vítimas de uma guerra são quem estão ali, homens e mulheres que pouco têm a ver com a rixa de seus líderes. Mesmo com a paz,
A guerra terminou com ressentimento e mais ódio entre os povos, que futuramente dariam luz a um conflito ainda maior, este que seria o mais terrível da história da humanidade. Ixi Maria. Olha quem tá aí, olha quem tá aí, olha quem tá aí. Ô, mano. Vídeo foda, hein, cara. Você tá doido. Foi uma desgraça pra nossa humanidade isso aí. I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to